tem no dia de hoje, né? A gente começa falando aqui, olha, da quarta-feira, e na semana das semelhanças nas religiões. As semelhanças. Então, toda religião é formada e se desenvolve com esses mesmos aspectos. Então, domingo a gente falou sobre a imagem e semelhança de Deus, né? Que o homem foi criado e por causa disso ele pecou. Não é por causa disso, mas usando mal isso ele pecou, iria pecar. Deus então providenciou a graça, o plano de salvação, e dentro desse plano de salvação, o primeiro grande passo, um dos mais importantes, é Deus então se revelar, apresentar a sua revelação a todo ser humano, sem exceção nenhuma. Tá? Na segunda-feira falamos que o Espírito, então, é esse responsável, né, para divulgar essa revelação de Deus. Então, como é que ele faz? Primeiro, aspecto ali é ele ilumina, né? Ele dá entendimento às pessoas para compreender em todos os lugares essa revelação de Deus, na criação, na outra pessoa, no próprio coração. Enfim, há muitas maneiras onde essa revelação se mostra e o Espírito dá essa visão, esse entendimento para as pessoas, para que elas percebam, né? A outra coisa que ele atua é convencendo todas as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Todas as pessoas. É outra maneira dele agir. A iluminação é uma atuação indireta. E o convencimento é a maneira direta que ele atua no coração de todo ser humano. Tá bom? Também, então tem a natureza e outras maneiras, e o Espírito Santo também tem outras maneiras de poder atuar nessa demonstração, levar o indivíduo a perceber a revelação de Deus. Na terça-feira, a gente conversou sobre que os alcançados são todas as pessoas. Deus não deixa ninguém de fora. Todo mundo, em qualquer época da história da humanidade, todo ser humano foi alcançado, né? Por esse convencimento e por essa iluminação do Espírito. Todos são alcançados, tá bom? A outra coisa é a questão da vontade. É preciso, dentro do projeto da graça, é preciso que a pessoa tenha vontade de mudança. Então, eu sou convencido do meu pecado, então muitos ficam indiferentes, distantes, não ligam, mas Deus continua amando essas pessoas, mas tem aqueles que têm vontade de mudar. Eu quero mudar, eu gostaria muito de não ser desse jeito. E aí entra a permissão. Muitos desses que têm vontade permitem que o Espírito faça a obra. Entendeu? Então, isso a gente viu ontem, na terça-feira. Hoje, na quarta, a gente fala sobre religiosidade, trigo, ovelha e joio. Então, vamos ver aqui. Diz assim: em todos os cantos do mundo, em todos os tempos, todas as pessoas foram convencidas de sua situação pecaminosa contra Deus. E muitas delas assumiram uma resposta favorável em busca de resolver o problema espiritual. Isso produziu as muitas e muitas religiosidades no mundo. E esses são, cadê? A religiosidade no mundo. Entre elas, a que deu permissão ao Espírito para fazer as devidas mudanças. E esses são o trigo, são ovelhas, por obra do Espírito, enquanto outros desenvolveram suas religiosidades ao seu jeito, sem a ajuda do Espírito, esses são o joio. Então você vai encontrar três tipos de pessoas aí. A primeira é aquela que foi convencida, mas não deu a devida importância para isso. A segunda é aquele que foi alcançado, não é? Foi convencido do pecado e ele quis mudança, ele desejou, mas não permitiu a ajuda, não quis a ajuda do Espírito. Ele desenvolveu a religiosidade dele, ao jeito dele, na vontade dele, sem abrir mão de algumas coisas, ao jeito dele. Esse é o joio. Mas teve aquele que foi convencido do pecado,
quis a mudança e pediu e permitiu a ação do Espírito. Esse é o trigo. Entendeu? Então, é isso que basicamente a gente coloca para hoje, né? Lembrando que todas as religiões passaram por isso, tá? Todas as religiões passaram e passam. É assim que funciona. Em qualquer lugar do mundo, você tem aquele que não tem nenhum interesse em mudar essa situação, apesar de convencidos do pecado. Você tem aqueles que têm interesse de mudança, mas ao jeito deles, da maneira deles, na limitação deles. Esse é o joio. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, você encontra aqueles que foram convencidos pelo Espírito, querem mudança e eles pediram e permitem a ajuda do Espírito. E eles operam essa mudança. Às vezes nem cristãos são. Só para responder logo a essa primeira pergunta que vem no coração de tanta gente. Às vezes nem cristãos são. Como Melquisedeque não era cristão. Como os que estavam no Antigo Testamento foram salvos, mas não eram cristãos. Nem conheciam Jesus, nem sabiam nada sobre Jesus, mas eram salvos. E Jesus diz: olha, eu tenho muitas ovelhas fora desse aprisco, fora do cristianismo. Convém a mim salvar essas pessoas. Entendeu? Então vamos sair um pouco dessa bolha que colocaram a gente, onde só é salvo quem é cristão. Provavelmente vamos ter mais pessoas não cristãs sendo salvas do que cristãos. Provavelmente. Pelo cristianismo que a gente está vendo aí, muito provavelmente. Entende? Muito bem. Então isso a gente lembra nessa semana das semelhanças nas religiões. Todas passam por essa situação, essas situações que nós já vimos até agora. A outra coisa, agora a gente vai para, né, o mês de agosto. Hoje é o dia 31, não é isso? Hoje é o dia 31. Bom, aqui está agosto, né? Aqui a gente lembra o mês de agosto, tudo aquilo que a gente já ouviu falar, né? Sobre o agosto, vem de Augusto, que é o imperador romano, que pediu para colocar o nome dele no mês, né? Alguns acreditam que tem 31 dias, porque é para repetir a mesma coisa, já que o mês de Júlio César, né? Tinha 31 dias também. Toda essa coisa a gente já conversou em outras oportunidades. Muito bem, aí a gente vem aqui para os dias. Hoje, dia 31, tá aqui, 31 de julho. Então tá aqui. Hoje, dia 31 de julho, é dia da história, cadê? Histórias municipais, né? A história das cidades. Hoje é o dia das histórias de cada cidade. Hoje é o dia de repúdio ao lobby empresarial no parlamento. Essa é a maneira, isso é o que estraga o que a gente chama de cristianismo, ou de democracia. Tá bom? Porque a gente elege os deputados que são sustentados, comprados também pelas empresas. Os deputados não prestam contas ao povo. A grande parte nem sabem quem votou. Não presta relatório, não presta, né, serviço ao povo, mas presta a essas empresas. Então, não é uma democracia. É uma falsa democracia. Então, hoje é o dia de repúdio ao lobby, à presença dessas empresas comprando tantos, né, deputados, senadores e executivos também, prefeito, vereador, esse povo todo. Presidente, enfim, esse povo todo, tá? O amor ao dinheiro, ao lucro, ao capital, ao capitalismo, é a causa de todos os males, certo? Que mais? Dia também de atenção à prática sexual humana, né? A prática sexual humana. Tá mais do que já passamos, claro. Antigamente havia muitos tabus sobre isto e muitos problemas aconteciam por causa dos tabus. Hoje isso já está vencido, mas ainda tem muita gente que deixa de viver, de aproveitar a vida, de desfrutar de tudo que Deus proporcionou, porque os tabus estão aí e impedem, né? Impedem que elas desfrutem
por questões religiosas, questões morais, enfim, há uma série de coisas que têm atrapalhado, não é, o ser humano a ser melhor ele mesmo do jeito que Deus fez, tá? Deus não fez nada de ruim ou errado no ser humano. O problema está no uso errado, tá? Mas nada é desagradável a Deus se ele fez a gente desse jeito, né? A outra coisa também é aqui, dia do orgasmo, né? Que faz parte então dessa primeira preocupação que mencionamos. Dia Nacional da Campanha do Quilo, uma campanha antiga, né? Onde as pessoas passavam muita fome. Depois a coisa diminuiu porque acabou a fome, mas já está voltando. A fome já voltou, aliás, né? E aí a campanha do quilo deve estar funcionando ainda por aí. Dia sul-americano do espetáculo circense, tá? Do circo. Dia Mundial da Mulher Africana e Dia Internacional da Amizade entre os continentes, tá? Entre os continentes. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, são várias orientações. Testemunho. Descubra, anote e rejeite defeitos que impedem ser melhor, luz e sal. O que é que lhe impede, tem lhe impedido de ser melhor, luz e sal para a glória de Deus? Então, anote, né? Isso ajuda você a fazer as devidas mudanças nesse sentido, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu posso. Ok. Muito bem. Então está atento a isso. O que mais? Hoje é o dia de falarmos sobre o livro de Naum. Naum. Aí uma das mensagens, um dos recados do livro de Naum é o seguinte: o profeta entendeu errado a revelação divina e afirma que Deus vai atuar para destruir a Assíria. Pessoas assim como Naum não conhecem Deus. Entendeu? Ah, mas a Síria realmente foi destruída. Isso quer dizer, deixou de existir, foi vencida. Mas não foi Deus. Deus não trabalha dessa forma. Apesar de a Síria é tão ruim quanto eu e você. Todos estamos no mesmo pé de igualdade em pecados, né? E Deus ama a todos. E quem ama não faz isso que o profeta está falando. Agora, claro que se eu sou ruim, eu vou pagar um preço, mas não é Deus. É natural que eu pague um preço. Quem planta, como é que diz? Quem planta vento, colhe tempestade. Entende? Quem planta maldade, colhe maldade. É natural. Agora, não é Deus que castiga. Isso é natural que ocorra. Os males que eu sofro, né? A maioria das vezes é porque eu criei situações para isso. Entendeu? Então, não é Deus. O fato de ter ocorrido tudo isso com a Assíria, que aconteceu, não é Deus, mas é consequência de tudo que a própria Síria plantou, né? Porque Deus não é como eu. A minha justiça é assim, olho por olho, dente por dente. Fez isso de ruim, então merece a mesma coisa ou pior. Mas Deus não trabalha assim, porque Deus ama a pessoa, né? Deus ama a todo ser humano sem exceção, tá bom? Então esse é mais um dos problemas, né? Dos profetas, né? Entender Deus segundo a compreensão humana, o que estamos longe, né? Muito longe de Deus. Então, muito longe de entender Deus, porque a gente entende Deus pela gente. Então, a gente não vai compreender exatamente Deus de maneira nenhuma, tá? E a gente faz isso sempre quando pensa no outro, tá? Quando é pensando na gente, não. Aí Deus vai ser maravilhoso, porque eu sou ruim, mas não sou tão ruim, né? Essa coisa. Mas nos outros, não. Ó, Senhor, vai lá e bota pesado em cima dele. Não tem pena, não, né? Graças a Deus, Deus não escuta essas nossas
criancices, esses nossos egoísmos, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se Deus fizesse comigo metade ou 1/10 do que eu já no meu coração já quis que ele fizesse em relação às outras pessoas, eu estava destruído. Só 1/10. Entendeu? Então, graças a Deus, ele não faz isso nem com os outros, nem comigo. Graças a Deus. Tá bom? O que mais? Vamos aqui no Facebook. Vamos ver lá no Facebook o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nesta oportunidade. Então, vamos ver. Aqui está o culto de hoje, né, que nós já estamos realizando. Os 2 anjos já estão aqui, Maria Arideia e Ivete Espíndola, né, já estão aqui e já curtiram o culto. O que mais? Pronto, aqui tem já uma mentira evangélica, né, a mais, né? Nós somos peritos em mentiras, somos um povo altamente mentirosos, né? Não só quando a gente fala mentira, mas a gente divulga a mentira, entendeu? E quando a gente até se cala diante das mentiras que a gente faz. Então tá aqui uma delas, né? Então tá aqui e é um líder, né? Um líder evangélico, tá aqui. Silas Malafaia acusa Vera Magalhães de ser bancada. E ela rebate: o Senhor vai levar um processo, né? Onde é que Jesus está nisso? Essa é a grande pergunta. Onde é que Jesus está nisso? Aí a gente tem aqui o seguinte: mentiras evangélicas. O cristianismo trigo lamenta e pede desculpas por tantas mentiras que o cristianismo joio faz questão de ser, de viver, de pregar, para que obtenha seus interesses escusos e maléficos à sociedade. O cristianismo trigo pede desculpas pelas mentiras do cristianismo joio. Tá? Então esse, né? E aí tá, mentiras evangélicas, olha aqui, em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus para essas mentiras, tá? E aqui tem né? Aqui, leia mais sobre esta mentira evangélica, então tá aqui o local. Outra mentira evangélica que tem aqui é essa aqui. Igreja Universal do pastor empresário Edir Macedo divulga fake news e ataques para afastar evangélicos de um candidato. Divulga fake news, mentiras, né? Que o pai é o diabo, divulga mentiras e ataques para afastar evangélicos de um candidato. É pior ou é a mesma coisa de também outras igrejas que proibiram candidatos de entrar nos cultos? Eu não sei o que é pior. Mas como estamos falando em mentira, então aqui nesse caso, não é? A mesma coisa, a gente pede perdão em nome do cristianismo trigo, a gente pede perdão. No mínimo, a gente está dizendo para o mundo que não concordamos. Entendeu? Que não concordamos. Não estamos dizendo que concordamos com o candidato ou não. Não é isso que está em coisa. Não concordamos em usar mentiras. Mentiras. Olha, a gente é tão hipócrita que a gente acredita que Deus tem o controle de tudo. Foi Deus que escolheu determinado candidato. Ora, mas se a gente crê nisso, a gente descansa. Ou Deus precisa das nossas mentiras para fazer o que Ele quer? Que Deus é esse? Entende? Nós somos doentes, gente. O mundo é doente,
Mas parece que o cristianismo é mais doente. Nós somos um caos. Não é agora não. Olha a história da humanidade. Veja o mal que a gente já fez a essa humanidade por causa de mentiras assim e usando o nome de Jesus. Dos homens maus, o joio é o pior. Muito bem. Aqui tem uma pesquisa que a gente tem feito levantando nomes de pessoas na cidade que são fundamentais para a história da nossa cidade, tá? Então já temos muitos nomes e outros já estão surgindo, não é? Então é muita gente que nesse tempo da história de Teixeira de Freitas, não é? São pessoas muito vivas ainda, mesmo aqueles primeiros ainda são muito vivos, né, pela importância que tiveram para o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Estamos levantando ainda mais outros nomes. Queremos chegar a 1000, porque existe no mínimo 100.000, mas pelo menos 1000 a gente vai chegar, né, lembrando de tanto nome de gente maravilhosa para a história da cidade. Aqui tem, independente de igreja ou religião, um convite para que a pessoa possa passar pelo novo nascimento com a ajuda do Espírito Santo. Aqui tem um vídeo, né, respondendo essa pergunta. Diabo, Isaías e Ezequiel não falam sobre ele? Entendeu? Isaías e Ezequiel não falam sobre diabo? Então essa é a questão que a gente está levantando aqui. O outro vídeo aqui é Jesus, terceiro ano do ministério. Né? Terceiro ano do ministério de Jesus. Outro vídeo é os 12 estilos literários nos ensinos literários, né? Nos textos bíblicos. 12 estilos. E precisamos saber desses estilos para que a gente possa aproveitar melhor o texto. Entendeu? Porque às vezes a gente confunde esses estilos e a gente perde muito do valor, do sabor de cada texto. Aqui tem interpretando uma afirmativa de Abraham Lincoln, tá bom? É outro, né, evangélico aí que hoje a gente toma como herói, mas olha, bom, apesar que digamos que foi menos ruim do que os outros, né? Quando esteve preocupado com a questão da escravidão naquele país, tá bom? Então ele se preocupou. Então foi menos ruim, digamos assim, em relação aos outros, né? Mas a prepotência foi a mesma, a necessidade de se impor como melhor, né? Ali naquela região, em relação aos mexicanos e outros, foi o mesmo, né? A mesma loucura que a gente ainda assiste hoje. Aqui está uma chamada, um convite do Psicalme, nos deixe te ajudar na sua dor e na angústia, tá? Então é um convite, é um trabalho, né, profissional que é feito na questão de psicoterapia, de psicanálise e fazendo acompanhamento às pessoas. Aqui tem o verdadeiro culto a Deus, foi o momento do culto de ontem, quando falamos sobre este assunto. Outro momento do culto de ontem, o dia de hoje, e aí a gente falou sobre outros aspectos naquele dia. Notícias do cristianismo, um momento do culto de ontem, e respondemos a essa pergunta: cristianismo, como o joio tem tanto controle sobre o cristianismo? A gente conversou sobre isso ontem. Aqui está o culto completo, né, de ontem, lá no YouTube, e aqui o culto completo que está aqui, o culto completo de ontem, que está aqui no Facebook. Ele só está disponível para mim, tá bom? Então está aqui e ele foi curtido, olha aqui, Maria Arideia, Ivete Espíndola e Edneuza Nascimento, né, essas três anjas curtiram aquele culto de ontem.